Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Como é que foi a semana de prova? Vocês gostaram? Hoje, nós estamos aqui para dar início a um novo capítulo, Principais Espaços Agrários Mundiais. No nosso capítulo anterior, nós tínhamos falado muito sobre a agricultura e sobre as várias classificações que pode ser dada a ela de acordo com diversos critérios. Hoje nós vamos falar da agricultura nos países centrais e da produção agrícola no mundo periférico, isso entre as páginas 28 até a 34. Ao final dessa aula, você saberá identificar as características da produção agrícola nos países centrais e periféricos, estabelecendo relações entre os modelos adotados em cada local. Além de que, compreenderá as contradições que envolvem as diferentes formas de agricultura praticada nos países periféricos, revelando as principais consequências sociais resultantes. Então, o primeiro país central que nós falaremos sobre a agricultura implantada nele é nos Estados Unidos. Primeira coisa que temos que ter em mente é que é um dos principais. Por que não falar no principal ou o maior exportador agrícola do mundo? Ao mesmo tempo que praticamente é autossuficiente, ainda sobra produto para exportar. Isso devido ao elevado grau de desenvolvimento tanto econômico quanto tecnológico utilizado nesse setor. Só que lá não é só a tecnologia que facilita isso, eles foram abençoados com algumas características ou condições naturais que são favoráveis para a prática da agricultura, como solos férteis, o clima bastante variado, além da predominância de relevos planos. Uma característica bem importante que facilitou essa produção agrícola nos Estados Unidos, e aí eu me apoio nas aulas de história com o professor Pichotti ou com a professora Regiane, é que vocês devem lembrar que o início da colonização dos Estados Unidos começou pelo leste. E uma forma de assegurar o oeste do hoje país foi através da marcha para o oeste, e através da divisão de terras conhecida como Homestead Act. Então, como é que se dava essa divisão de terras? Eles davam pequenas porções de terras para famílias que garantiam que iriam habitá-la e produzi-la, e terras não tão grandes, de 64 hectares. Quando eu digo não tão grandes, em comparação a como foi a divisão de terras no Brasil com a lei de terras, onde se era dada terras tão grandes que eram chamadas, na verdade, de latifúndios, para pessoas que uma das condições era ter grande posse financeira. Necessariamente essas pessoas não eram obrigadas a produzir ou a morar nessas terras, E uma das características também da agricultura dos Estados Unidos é os belts agrícolas ou cinturões agrícolas. Lá, eles dividem a produção ou espaço agrário de acordo com a vocação natural de cada parte do território. Podemos ver aqui nesse mapa as bacias hidrográficas do rio Mississippi e Missouri. Podemos perceber aqui pela estrutura do relevo que a parte oeste do país é mais composta por planaltos ou montanhas e também por montanhas, e a parte leste cheia de rios e de planícies. Então, eles aproveitam dessas características para distribuir a produção. Qual é o critério para a distribuição dos belts? Eles costumam deixar alguns artigos mais perecíveis, como os hortifrutigranjeiros, já perto dos consumidores. Então, essa é uma estratégia simples e que evita desperdício. Os belts ou cinturões do leite já fica perto de onde se planta milho e soja, que são os dois ingredientes principais para a produção das rações. O algodão, culturas cítricas ou fruticultura irrigada vai ficar perto de climas que são favoráveis para esse cultivo. O trigo, como é em larga escala, ocupa muitas terras e fica em terras de custo mais baixo. As terras férteis eles deixam para a agricultura e as terras menos férteis eles deixam para pecuária extensiva. Mas vale lembrar que esses fatores naturais que não condicionam a produção, eles fazem uso da tecnologia para não deixarem essas terras improdutivas.
Aqui podemos ver, por exemplo, o uso do solo e dos cinturões. Veja você que a parte oeste do país, que lá naquele primeiro mapa a gente viu que é composta por montanhas e por planaltos, eles deixam reservada teoricamente para a pecuária, seja ela extensiva ou intensiva, tá? E a parte de terras planas e cheias de rios, eles deixam para os demais cultivos, como por exemplo o cinturão do milho e da soja, do algodão, entre outros. Quais são os destaques na produção desse país? É o maior produtor de milho, soja e morango, segundo maior produtor de laranja, cereja, maçã, espinafre, pistache e uva, e o terceiro maior produtor mundial de trigo, algodão, noz e amendoim. Mesmo com tantas vantagens, tantas características que favorecem a produção, há algumas contradições na agricultura estadunidense. Por exemplo, essa agricultura intensiva, como estudamos no nosso primeiro capítulo, cheia de maquinários, de produtos químicos, pode gerar infertilidade do solo. Para reverter esses problemas, eles vão justamente usar mais produtos químicos ou sementes geneticamente modificadas. Esses produtos vão ter resistência para comercialização, porque, consequentemente, são prejudiciais à saúde. E mesmo sendo um país com destaque para a agricultura, os hábitos de lá não são saudáveis, né, onde se há uma intensa propagação dos fast foods. Há uma elevada concentração fundiária, só que incrível, não está na mão de grandes latifundiários, mas sim na mão de empresas agroindustriais e de transnacionais. E deixa aqui também, mesmo se tendo uma enorme produção agrícola, acaba que devido a essa mecanização gera um êxodo rural e vai elevar a população urbana. Algumas dessas charges ou informações já foi discutida no capítulo anterior, né? Quando falamos sobre os produtos mais detentores de agrotóxicos, como por exemplo o pimentão. Falamos da Monsanto, multinacional do ramo de insumos de agrotóxicos, de fertilizantes, localizada nos Estados Unidos. E aqui o milho, que é um dos maiores produtos produzidos e comercializados pelos Estados Unidos, está no rol de um dos produtos que mais tem transformação genética no mundo, certo? Acompanhado da batata, da soja, do tomate e do algodão. Falando ainda de países centrais, mas aqui a nível continente, falando da Europa, olha como é totalmente o oposto dos Estados Unidos. Aqui, o tamanho das propriedades vão ser de pequenas a médias, até porque são muito caras. Há alto emprego de tecnologia. Aqui, enquanto lá nos Estados Unidos, quem comumente administra essas terras são grandes empresas, né, da agroindústria, na Europa a mão de obra e a administração é familiar. Um diferencial também é referente às fazendas multifuncionais. Elas têm variadas funcionalidades que não só a produção agrícola e pecuária, mas podendo haver até atividades de ecoturismo, tá? Com financiamentos, a ajuda dos governos. E uma característica bem marcante da agropecuária europeia é a restrição a plantas geneticamente modificadas, tá? É uma espécie de cuidado, mas também é uma estratégia. Nesse continente, há uma elevada supervisão dos produtos que são comprados através da PAC, Política Agrícola Comum, criada desde 62 e tem um intenso controle da higiene e segurança alimentar, bem como é uma prática protecionista. Então, vamos falar com calma sobre isso. Na Europa, as terras elas são bastante caras. Os produtores familiares ou produtores agrícolas, eles não têm a quantidade de insumos dados, como por exemplo nos Estados Unidos, no Brasil, outros países onde o governo super ajuda com financiamentos, empréstimos com juros baixos para produtores rurais. Então, os produtos produzidos na Europa são tendenciosos a serem um tanto quanto mais caros, produtos de origem agrícola. Se a Europa não restringir a entrada de alimento vindo de todo lugar do mundo, claro que o europeu vai preferir comprar alimento vindo de fora, porque é mais barato do que o próprio alimento produzido na Europa. Então, essa política agrícola comum é uma estratégia de assegurar a venda da sua produção.
Um exemplo ocorrido há 2 anos atrás foi que a União Europeia proibiu 20 frigoríficos brasileiros de exportar frango para a região. Na época, eu me recordo que foi o maior reboliço na mídia porque disseram uma espécie de barreira fitossanitária dentro dessa PAC para se encontrar bactérias, por exemplo, nos alimentos e proibir que entrem no continente, é que eles afirmavam que nessa carne de frango havia a salmonela. Só que diz que essa salmonela, depois de passar por elevadas temperaturas, seja por cozimento, fritura, enfim, ela perde o seu poder, né? Não causa mais mal à saúde humana. Só que mesmo assim, houve a restrição dessa carne entrar em território europeu. Outros países que também têm um destaque na produção agrícola é o Canadá, que mesmo com algumas limitações climáticas, são destaque na produção do trigo, como nós podemos ver aqui nessas manchas verdes do mapa. Além também do Japão, como nós falamos no capítulo anterior, é um país com pouco espaço para agricultura. Só que mesmo assim eles têm uma elevada produtividade, principalmente para arroz e legumes. Eles são autossuficientes nesses produtos. Além de que falamos também que eles aproveitam o máximo de espaço possível, seja por técnicas de hidroponia ou de curvas de nível. Temos ainda a Austrália e Nova Zelândia, países da Oceania, que são destaque na pecuária de ovinos ou no cultivo também de frutas e vinhedos. Israel, que apesar de ter um território pequeno e praticamente todo desértico, eles têm destaque na produção devido à organização em kibbutz, ou também chamados de fazendas comunitárias e cooperativas, além de que mesmo perante um ambiente desértico, eles usam água do mar dessalinizada para suas práticas. Falando agora da produção agrícola no mundo periférico, e lá vai eu novamente. Estamos inclusos nessa classificação. Uma das características da produção agrícola no mundo periférico é que muitos deles ainda são marcados pelos plantations com características muito similares ainda ao período colonial, porque muitos deles são em latifúndio, né? Há uma concentração fundiária, a reforma agrária foi sem sucesso, há ainda a produção das monoculturas e a prioridade geralmente vai ser a exportação, certo? Muitas dessas propriedades agrícolas ficam à mercê dos desejos das transnacionais. Então, costumam ser menos mecanizadas, a mão de obra ser menos qualificada, condições de trabalho precárias ou semi-escravo, e muitos trabalhos são sazonais. O que é um trabalho sazonal, Janaína? É quando o produtor ou o trabalhador, na verdade, agrícola, vai para aquela área só em período de safra. Aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, a colheita do café, da laranja, da cana-de-açúcar. Então, são trabalhadores esporádicos, só na época dessa safra. Algumas dessas fazendas do mundo periférico, não podemos dizer apenas que há técnicas arcaicas ainda do período colonial, mas algumas sim também são modernas, tá? E uma característica chave é que, diferente da Europa, que há sérias restrições para o uso de produtos químicos, no mundo periférico é a Deus dará, como a gente costuma dizer. O negócio é afolosado, digamos assim. E devido ser bem livre essa questão do uso de agrotóxicos, eles vão gerar sérios problemas ambientais e também para a saúde humana. Aqui, por exemplo, eu trouxe a nível Brasil um gráfico da fonte da Celeris, que mostra os produtos transgênicos e como, ao passar dos anos de 2010 até 2016, como foi só aumentando a modificação genética desses produtos, entre eles o algodão, o milho e o destaque para a soja. Uma coisinha que não poderia deixar, passar batido, é que ano passado, 2019, foi um ano assim que marcou a pasta agropecuária brasileira. Brasil já é conhecido, junto com os Estados Unidos, por ser um dos países que mais fazem uso de agrotóxicos. Só que apenas ano passado, veja, ano passado apenas, 290 substâncias agrotóxicas foram liberadas pelo governo. Em um momento especial, uma única vez, 51 agrotóxicos foram liberados. Dessas substâncias, segundo
o Greenpeace, muitas são proibidas na Europa. Dos 51 itens autorizados, hoje, 18 são extremamente ou altamente tóxicas. E levando em consideração os 290 produtos liberados ano passado, 41% são extremamente ou altamente tóxicos e 32% são proibidos na União Europeia. Então, isso é bem comum em países periféricos ou emergentes, no ramo da agricultura, ter esse afrouxamento no uso dos agrotóxicos ou demais substâncias químicas utilizadas na agricultura. Uma coisa que nós não podemos confundir, nem muito menos estereotipar, é que no mundo periférico também vamos encontrar agricultura familiar, podemos encontrar menos tecnologia, uma agricultura voltada para a subsistência e que geralmente esse excedente, o que sobra da produção, é para o comércio local. Porém, a agricultura camponesa nem sempre ela vai ter essa simplicidade, certo? A agricultura nos países periféricos também podem ter características diferentes dependendo do contexto. Tipo, pode ter técnicas mais modernas ou mais arcaicas, podem ou não estar associadas ao agronegócio, pode ter um cultivo mais convencional ou técnicas de agrofloresta ou agroecologia, pode usar sistemas de cooperativa ou não. Agora, uma característica se acopla em praticamente todos os países do mundo periférico. Eles costumam ter menos apoio governamental e de instituições privadas, como a concessão de empréstimos. No mundo periférico, quem costuma ter esse apoio, dos bancos ou de programas governamentais voltados para a agricultura são mais os grandes produtores, certo? Aqueles voltados para a exportação. E uma coisa, esses gráficos aqui vocês já tiveram contato com ele no nosso capítulo anterior. Se no mundo periférico a maior parte da produção está voltada para a exportação, vai restar para a agricultura familiar ser responsável pelo abastecimento interno, de alimentos. Nesse gráfico nós temos os produtos mais consumidos pelos brasileiros vindos da agricultura familiar, bem como aqui alguns produtos oriundos da pecuária. Ok? Então, para você se divertir e fixar os conhecimentos da aula de hoje, eu selecionei essas páginas e essas questões tanto da nossa apostila quanto do nosso caderno de atividades. Eu sugiro que você pause o vídeo e faça essas anotações. Espero que nossa aula tenha sido bastante produtiva, frutuosa. Fique bem, fique em casa. Estou morrendo de saudade de vocês. E até nossa próxima aula. Tchau!